melhor performance de colocar um sensor físico? Não sei o que você pensa, o que você conhece disso? É bacana, é bem interessante a sua argumentação, hein, Márcio? Porque, por exemplo, a gente estava fazendo. Vamos pegar um cenário. Vamos pegar um cenário que é bem comum, condomínio, que acho que é um cenário aí que entra tanto, pode entrar tanto uma parte de sensores, né, desses que a gente está vendo, como os analíticos. Vamos lá. Eu vou fazer um orçamento no condomínio, o cliente lá tem um muro, e aí eu tenho a opção de aplicar um sensor de barreira. Por exemplo, tanto esse aqui 5040, né, que é articulado, como eu posso utilizar o 9100 também de barreira. Ou eu posso utilizar um DVR da série 3000, né, e fazer uma linha virtual naquele muro ali, para que se alguém ultrapassar aquele muro, e aí eu tenho gerar um evento ali de alarme no DVR, tá bom? Eu tenho essas duas opções. Eu tenho que avaliar o quê? Eu tenho que avaliar, por exemplo, lá no muro, para eu ligar esse sensor, eu vou ter que passar pelo menos a alimentação dele ou a fiação de comunicação dele com a central de alarme. Se eu não quiser utilizar a fiação, eu tenho a opção de utilizar o TX. O TX ele tem um bornezinho aqui que eu vou entrar como se fosse a zona de alarme e ele vai transformar esse sensor em sem fio. Mas ele não tira a situação de eu ter que alimentar ele com energia. Aí eu estou pensando que é infraestrutura, porque se esse cara vai comunicar com alguém, quem é se vai vir um fio dele para direto para o alarme ou para a receptora. A questão também eu posso utilizar a linha, mas tenho que ter uma câmera que ela consiga ver com exatidão aquele muro. Por exemplo, eu tenho a questão da distância, né? Eu vou colocar a câmera, vamos supor que o muro passe ali dos 50, 60, ou tem até 100 metros, que é o tamanho máximo também da barreira, para a gente fazer uma equivalência, por exemplo, do modelo aqui 9100. Então, a câmera consegue enxergar, se alguém pular ali no último ponto ali mais distante da câmera, ela vai conseguir enxergar aquela pessoa para o analítico funcionar? Então, e a questão de relevância, né? De repente, só ter aquela câmera ali filmando só aquela posição com a linha virtual é eficiente? Então, eu poderia estar com essa câmera visualizando mais coisas e, de repente, utilizar o sensor. Então, isso é uma questão, assim, de análise. Eu tenho as grandes possibilidades com a linha virtual, com o sensor de barreira. Eu acho que pode trabalhar em conjunto. Por exemplo, eu quero deixar um sistema bastante robusto. Nada me impede de ter o sensor e a barreira, porque aí você ultrapassou naquele muro. É igual, por exemplo, quem já foi do exército, né, tem um ditado, quem tem um não tem nenhum. Então, por exemplo, se eu tiver o sensor de barreira mais uma linha virtual, excelente, porque se te cruzar os dois, eu tenho a plena absoluta certeza ali que alguma coisa foi ultrapassada. Claro, com as inteligências de vídeo, eu tenho uma exatidão. Hoje eu tenho câmeras que trabalham com detecção de objetos, que são câmeras IA. Eu consigo criar linha virtual que ela consegue identificar se é uma pessoa ou se é um animal. Ou, por exemplo, eu só quero que ela gere o evento se for uma pessoa. Então eu consigo utilizar. Mas qual é o custo dessa câmera em comparação com a solução do sensor? Será que o cliente está disponível a pagar o custo dessa tecnologia? Então, assim, muitas vezes, por mais que a gente queira levar a melhor tecnologia para aquele cliente, de repente o orçamento dele não permite adquirir. Tem essa situação também. Então, a gente tenta fazer algo que seja eficiente, mas que caiba dentro do orçamento do cliente. De repente, por exemplo, se eu for utilizar uma câmera que usa só a linha virtual, se eu colocar, beleza, mas qualquer coisa ali que ultrapassar a linha virtual, qualquer coisa, digo assim, um objeto, alguma coisa que ela identifique ali